todo nosso de operação, que eu vou mostrar muitos dados aqui, mas no final das contas, eu só estou mostrando dados que todo o nosso time acaba coletando através dos diversos empreendimentos que a gente trabalha. Então, estou o porta-voz da Celery hoje, mas tem muita gente por trás envolvida para apresentar os números. Inclusive, eu não sou nem tanto um especialista. Passo a bola agora para o Estúdio Soma e agradeço bastante aí a oportunidade. Espero que todo mundo aproveite o conteúdo. Se eu puder complementar e fazer a introdução aqui do pessoal da Soma Estúdio, diria que realmente assim, esse evento está acontecendo muito em função também da participação de todo o time da Celery, que auxiliou aqui, conseguiu fazer todo o acompanhamento conosco, a parte de divulgação, comunicação, para todos estarem aqui. Obrigado, pessoal da Celery, estendo esse agradecimento que o Rafael fez. Através do Rafael, eu agradeço também. Estamos aqui também com Mariana Oliveira, Mariana, que também faz parte da Soma, Giovanni, Felipe e Érica. Eu vou falar um pouquinho da Soma brevemente, depois eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu estou aqui fisicamente no mesmo espaço, falando de Ribeirão Preto. Até pedir, pessoal, no chat, falem para nós de onde vocês estão nos assistindo, para a gente conversar e conhecer um pouco de vocês. Aqui é para a gente trocar essas experiências. A Soma Studio é uma empresa de desenvolvimento de produtos com foco no segmento de incorporação imobiliária e com expertise vertical, horizontal. Vou deixar um pouquinho vocês falarem também da Soma para nós. A Soma é uma das empresas integrante e participante do nosso Hub. Fico muito feliz de vocês participarem conosco do Hub e fomentarem esse ambiente, assim como a Celery também, como nossa parceira. Pedir para vocês se apresentarem. Mari, quer começar se apresentando? Quer falar um pouquinho? Verdade. Desculpa, gente. Érica, fala um pouquinho da Soma para nós, por favor. É isso aí, Renan, assim, que gostoso essa energia, né? Essa oportunidade de poder estar participando aqui com vocês para falar de temas que é nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida e que a gente tem uma enorme experiência, né? Uma experiência de muitos anos. E aí, aproveitando, queria falar um pouquinho, né, de mim especificamente. Meu nome é Érica, eu sou arquiteta urbanista, eu tenho mestrado em arquitetura e construção pela Unicamp. E eu estou no mercado imobiliário há mais de 15 anos, mais especificamente no desenvolvimento de produtos para grandes incorporadoras. Muitos filhos, Érica, já? Muitos filhos, pelo mundo. Estão de pé já. Estão de pé, e é um assunto, né, que a gente gosta muito de tratar e enfim, a gente sente prazer de estar aqui. Então, além de ser um evento super importante, né, para nós vai ser muito prazeroso estar aqui discutindo esse tema tão agradável para nós no dia a dia. Vou falar um pouquinho, né, passar a bola para a Mari, para ela contar para vocês um pouquinho do currículo dela também. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana. Eu sou formada pela USP de São Carlos, pelo IAL, e tenho aí também mais de 10 anos de experiência, principalmente com empreendimentos verticais e nos últimos anos mais focada em empreendimentos do segmento econômico. E hoje atuo como especialista de arquitetura e urbanismo no Soma Studio. Posso fazer um complemento aqui? Mari, obrigado pela sua presença aqui. A Mari estava de férias, né? Tá de férias, né, Mari? Então, para ver como que ela gosta de falar sobre incorporação, tá aqui de férias. E acho que ela colocou também já muitos filhos no mundo de pé, muitos edifícios, muitas incorporações. E ela também já vai colocar um novo maninho no mundo. Dois empreendimentos simultâneos aqui. Dois. Vai ser torres duplas. Entendeu? A Mari está grávida de gêmeos, pessoal. Então, não só filhos do mercado imobiliário, mas filhos do Exatamente. Obrigado, Mari, por estar com a gente, viu? Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Giovanni, sou engenheiro civil, formado aqui em Ribeirão Preto, na Universidade Nova Lacerda. Tenho especialização em gestão de projetos pela USP e trabalho há mais de 6 anos com gerenciamento de projetos de infraestrutura e projetos executivos para obra. Atualmente eu atuo nessa função aqui na Soma, mas aprofundado em terraplanagem e projetos de saneamento. Giovanni, muito obrigado também. Giovanni está contribuindo aqui com a gente, vai trazer muita informação e conexão para nós aí. Filipão, o que manda para nós? Vamos lá, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou o Felipe, eu sou engenheiro civil, formado pela Unicamp. Estou no mercado imobiliário há 10 anos, aproximadamente. Já trabalhei com projetos estruturais desenvolvendo projetos e hoje a gente está na parte de projetos executivos, fazendo coordenação e compatibilização de projetos e dando consultorias para buscar as melhores soluções projetuais, buscando a eficiência dos empreendimentos.
Foi ótimo. Pessoal, novamente, muito obrigado por vocês aceitarem o convite de fazer esse evento conosco, né? Na verdade, é um convite que foi uma participação intensa, porque esse evento não sairia se não fosse todos nós colocando a mão. Pessoal, eu vou encerrar minha participação por aqui. Queria agradecer a possibilidade de apresentar vocês, para essa galera que está online, para realmente conversar, começar o papo de incorporação, né? Vamos falar sobre o que de fato é importante numa fase de viabilidade. Então, vou passar a bola para o Rafael, pedir para você fazer uma introdução aí sobre o que a gente vai conversar e vou passar a bola para vocês. Estou aqui como intermediador. Logo, logo eu volto, pessoal. Vou estar aqui por trás dos bastidores. Mandem mensagem para nós, chat, pergunta, que eu vou aqui intermediando para que todas as dúvidas de vocês possam ser sanadas, beleza? Rafael, toca aí com a gente, por favor. Faz uma introdução do que o pessoal vai ver. Maravilha. Então, para iniciar, o que a gente preparou aqui? Antes de começar a entrar nos detalhes de projeto, né, no detalhe de custo de construção, dos impactos dessas alterações de projeto, de concepção de projeto em custo e no negócio em si, a gente preparou uma introdução, um contexto de tudo isso. O que isso impacta efetivamente no bolso do incorporador, né? Isso. Com relação a como que fica o custo de construção. Aqui eu listei alguns pontos, o custo de construção no momento do estudo de viabilidade, isso vale, eu coloquei ali uma DRE bem simplificada, que no final das contas qualquer incorporador que está buscando viabilizar um negócio, o que importa para ele é receita menos despesa e no final das contas quanto que sobra no bolso dele, né? É isso que qualquer incorporador que está buscando terreno ou que está tentando viabilizar um negócio é o que ele acaba efetivamente olhando e analisando. Só que nesse momento tem algumas coisas, tem alguns riscos, né? Porque se a gente olhar a receita e principalmente o terreno, a precificação do terreno vai depender muito do custo de construção. O que eu quero dizer com a precificação do terreno sendo uma das variáveis que depende do custo de construção? Como o custo de construção pode variar e depende do valor do terreno, depende da cidade, obviamente, entre 45% e 60% do custo total é efetivamente a construção, o maior desembolso do incorporador. Por uma análise de mercado e um estudo de Master, a gente consegue entender o potencial construtivo e definir um VGV. Um custo de construção, seja em CUB, ou o que cada empreendedor faz, uma análise paramétrica, define esse custo de construção. Todo incorporador no investidor tem uma taxa de lucro, uma taxa mínima de atratividade para entrar no negócio, que é o lucro. Então, o que fica sobrando é quanto que vale o terreno, né? A gente acaba precificando o terreno baseado no custo de construção que a gente estimou e o valor que, entre aspas, está sobrando para o negócio. E aí, o que a gente tem no início do projeto, no momento do estudo de massa? No momento do estudo de massa, a gente colocou esse gráfico aí porque pode passar um pouquinho para frente. Isso. Nesse momento, quanto menos informações o projeto tem, do que no momento do estudo de massa, que a gente só tem aquele volume, né, e aquela disposição do projeto no terreno, a gente tem, obviamente, que desembolsa pouca grana nesse momento. E vai avançando, conforme vai avançando as informações, você vai até chegar no momento de início de obra, você tem quase todas as informações do projeto, então você tem duas curvas, uma de informação sobre o projeto e outra sobre custo desembolsado. E nesse momento que a gente está definindo o preço do terreno, concordo que a quantidade de informação é muito, muito pequena para a gente definir o custo da obra e diretamente definir o custo do terreno? E quais são os grandes riscos que o incorporador tem envolvido aqui? Você pode ter um risco de subestimar seu custo de construção. Se você subestimar seu custo de construção, você vai acabar frustrando o negócio para quem está envolvido, ou seja, ter uma taxa menor de lucro, uma TIR menor. E se você superestimar o custo nesse momento, o que pode acontecer é você inviabilizar o negócio, seja pelo tempo mesmo de buscar um terreno, ou seja, de não conseguir atrair investidores para aquela taxa aquela taxa de retorno que acabou ficando espremida por conta de um custo do terreno, de um custo de construção muito maior.
Então, a gente tem esses dois riscos, e lógico que todo mundo que trabalhou em uma incorporadora sabe que existe essa briga constante no momento de viabilidade do negócio, que quem está na engenharia quer superestimar um custo, e quem... Só volta um pouquinho ali, Renan. E quem não está, e quem está na incorporação quer, no final das contas, ter um custo de construção mais ajustado para entrar no negócio, e é por isso que, nesse momento, é muito difícil ter essa dualidade, quanto de precisão que a gente precisa entrar para ter de informação nesse negócio, versus o tempo de tentar ser ágil e tentar estimar logo essa receita de uma maneira rápida. E é por isso que existe um estudo que coloca que, nesse momento, quando a gente define estudo de massa, define quantidade de pavimentos, quantidade de torre, o local do empreendimento, basicamente 80% do custo, por mais que o incorporador não saiba qual é, ele já está comprometido. Você já comprometeu muita parte do custo por essa definição e essa concepção inicial. E muito da conversa que eu vou passar a bola para o pessoal do Estúdio Soma daqui a pouco, é para a gente entender quais são as particularidades de projeto que impactam o custo e como que a gente analisa essas duas coisas em conjunto para que a gente consiga, nesse momento inicial, que tem poucas informações, a partir de uma quantidade significativa de projetos que todos juntos a gente já participou, você conseguir identificar o custo de construção, mas informações pertinentes, ou seja, informações precisas de projeto, que a gente tenha correspondência em custo. Porque, no final das contas, pode passar um pouquinho para frente. Olhando os atores envolvidos, que basicamente tem a construtora, a incorporadora, os compradores e os investidores, então todos, seja a incorporadoras ou investidores, naquela conta que eu fiz ali, naquela DRE simplificada, está todo mundo tentando buscar um ROI que faça sentido para entrar no negócio. Então, se a gente consegue estimar o custo de forma adequada, a gente não só viabiliza mais rápido muitos negócios, né, porque a gente precifica o terreno adequadamente, como não entra em negócio que não seja, que a gente frustre lá na frente. E o que acaba acontecendo aqui muitas vezes é que as incorporadoras acham que algumas incorporadoras ou muitos no mercado, que fazendo um contrato de PMG com construtora, você está acabando passando risco para a construtora, tá transferindo esse risco do custo para a construtora e se protegendo, né? Mas como nesse início tem poucas informações de projeto, o que ocorre 100% das vezes que a construtora entra no estágio de projeto preliminar, e como a construtora hoje em dia já coloca várias cláusulas que, se altera o projeto, ela pode alterar o custo de construção. Então, no final das contas, esse custo nunca esse risco nunca é repassado para o construtor em si. Pode passar. E aí a gente tem algumas formas de estimar esse custo, né? Tem muita gente que acaba estimando esse custo via um CUB, via experiências anteriores de empreendimentos similares, parametrizando, colocando novos atributos, vendo tipologias parecidas, áreas equivalentes, padrões de acabamento, tudo isso para tentar estimar aquele custo mais próximo possível e tentar diminuir o máximo possível o risco do incorporador, que é o risco de 40% a 60% do custo do negócio. E o que a gente vai falar aqui, de agora em diante, quais são os aspectos do terreno, quais são os aspectos de projeto, quais são os aspectos de legislação e quais são esses impactos em custo. Então, primeiro, pessoal, eu vou passar a bola para o pessoal do Soma Studio falar um pouco sobre a análise inicial do projeto. Pode clicar um pouquinho para frente, Renan. Depois que eles falarem sobre a análise inicial do projeto, eu entro falando um pouco dos impactos dessas análises e dessas particularidades do projeto em custo. Depois eles vão falar, seguindo o fluxograma com relação ao briefing, como que eles fazem o briefing com seus clientes, qual que são as premissas de projetos que eles adotam, e tudo isso tem, obviamente, um impacto em custo de construção, uma variação de custo, e no final, como que é empacotado isso para entregar para o cliente. Agora eu passo a bola para vocês, para falar sobre a análise inicial do terreno e como que a gente sai do zero com o projeto. Pode falar, tá bem. Posso só fazer uma introdução rapidinho, aproveitando tudo que o Rafael falou?
falar um pouquinho mais alto, que eu acho que o nosso som aqui está meio baixo, pessoal. Como ele disse, né, para a gente pensar no terreno, quando a gente começa a analisar um terreno do zero, existem várias variáveis que vão condicionar um bom resultado para o negócio ou um mau resultado para o negócio. Isso impacta diretamente no custo, né? E a gente trouxe aqui algumas características dessas para contar para vocês como que a gente começa a analisar esse terreno, né? Desde das primeiras análises, das características físicas desse terreno, das características do negócio desse terreno, né? Porque quando a gente chega para analisar um terreno, eu tenho que ter um passinho antes, né? A gente tem que pensar um pouquinho antes no qual é a vocação desse terreno, o que eu quero inserir nesse terreno, né? Para qual público que eu vou construir dentro desse terreno, né? Feito isso, e isso é uma liçãozinha que a gente tem que fazer no incorporador, ele precisa ter essa visão muito clara antes mesmo de pensar numa encomenda para esse terreno. Ele precisa saber para quem é que ele vai produzir, quem é a pessoa que vai morar lá, né? Então, qual é a vocação desse terreno. Dito isso, aí sim a gente começa a analisar as características físicas deste terreno, que a gente vai trazer aqui pontualmente para vocês algumas análises que normalmente a gente faz, né, Mari? É muito proveitoso que a gente tenha essa análise antes de partir realmente para o projeto em si. Então, são várias características que a gente pode avaliar, tanto nós projetistas, quanto o incorporador, como a Erika disse, antes mesmo de fazer a encomenda. Exato. Então, quais situações que é importante o incorporador ter em mente, né? Então, primeiro, conhecer muito bem a legislação daquele local, né? Então, como que aquele terreno pode ser aproveitado, né? Qual é o coeficiente de aproveitamento que ele pode atingir? Isso vai direcionar qual é a produção máxima que ele vai conseguir para aquele negócio. Então, o que é a produção máxima? Quantas vezes a área do terreno eu consigo executar, eu consigo construir? É sempre interessante a gente extrair o máximo que aquele terreno pode oferecer, mas muitas vezes é importante conhecer se sobre aquele terreno há restrições que as legislações vão trazer, como uma limitação de coeficiente de aproveitamento. Às vezes aquele terreno especificamente tem um coeficiente de aproveitamento baixo, então há uma limitação, e isso é importante até para alinhar a expectativa do que o empreendedor espera conseguir fazer naquele terreno. Tem algumas restrições que podem ser bem impactantes, como, por exemplo, até mesmo taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, uma taxa de ocupação pequena, que vai nos limitar o quanto de projeção de construção nós podemos ter naquele terreno. Uma taxa de permeabilidade que pode variar de região para região, dentro até mesmo de uma mesma cidade, né? Áreas que a gente vai ter uma restrição, às vezes, de 15% de taxa de permeabilidade a ser atingida, e na mesma cidade, no outro zoneamento, a gente tem 40%. Perfeito. É importantíssimo ter em mente que a legislação específica, a legislação local pode viabilizar ou inviabilizar o empreendimento. Então, super importante estar afinado, né, e com conhecimento específico dessa legislação local, né? Inclusive, a questão de pomar, de gabarito, isso aí acaba influenciando diretamente no projeto. Sim. Algumas características que podem variar de cidade para cidade, né? Nós temos experiência aqui com várias cidades e às vezes um mesmo empreendimento a gente não conseguiria viabilizar numa outra cidade com um terreno de característica e área muito semelhante. Coisas como, por exemplo, principalmente a gente está falando de empreendimentos do padrão econômico, em que a gente não vai utilizar de subsolos, e aí a área de estacionamento tem um impacto muito grande na nossa implantação. Quais são as exigências com relação à área de viário, largura dos viários, dos passeios internos, quantidade de vagas? Isso pode ser bem impactante se você pensar que um estacionamento ao tempo pode ocupar de 40% a 60% da área do seu empreendimento. Perfeito. E esse tempo, né, esse histórico que nós fomos desenvolvendo, né, ao longo dos projetos todos que a gente foi desenvolvendo, isso nos deu base, nos deu banco de dados para dar respostas rápidas. Então, tendo esse conhecimento vasto da legislação específica de cada região,
tendo esses índices históricos que a gente já construiu. A gente sabe dar respostas de pronto, de que aquela encomenda, aquele briefing, que às vezes chega para a gente, ele vai se comportar de maneira positiva ou de maneira negativa, e dar direcionamentos, né? Então, a gente sabe que um terreno voltado para um empreendimento econômico, ele tem alguns índices específicos, ou seja, a produção que a gente consegue atingir de acordo com as características daquele terreno. Então, eu sei dizer, já de pronto, olha, esse terreno que tem a inclinação e as características XYZ, eu consigo, no máximo, atingir a produção Y. Então, a gente já tem alguns indicadores que foram construídos ao longo de muito tempo, ao longo de um grande rol de projetos que a gente desenvolveu, que nos dão essa expertise para dar esses direcionamentos rápidos de como um terreno vai se comportar e quais os caminhos ele deveria seguir. Isso. A gente até vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando de premissas de projeto. Lógico, outras questões que vão aparecer nas legislações, que muitas vezes não são tão levadas em consideração nesse momento, mas podem ser muito impactantes. Por exemplo, a gente trouxe um exemplo do recuo vegetável. Algumas cidades exigem que a gente deixe uma faixa lindeira ali ao alinhamento do lote, em que a gente não pode ocupar. E isso pode ser muito impactante, dependendo da quantidade de testada que esse terreno possui. Eu me lembro aqui de um terreno que nós estávamos estudando, que era uma quadra. Então, ela tinha 4 testadas, em que a gente ia precisar indicar esse recuo vegetado. Então, só nisso foram 25% da área do terreno que a gente perdia de área útil, realmente, para o aproveitamento da implantação desse projeto. Isso acabou inviabilizando só na análise desse item, porque a gente já não atingiria a expectativa de unidades para aquele negócio. Outra documentação importante para a gente analisar são as variáveis externas também do empreendimento, e muitas cidades têm uma documentação que é um plano de saneamento. Esse plano de saneamento ele vai mostrar para a gente a condição atual no momento do estudo. Vai falar sobre instalações de esgoto, instalações de água, como funciona a captação de água, tratamento de esgoto daquela região, da cidade como um todo, e qual é o planejamento daquela cidade para aquela demanda. Então, a gente tem que sempre ter em mente que vamos alterar a demanda daquela região. A gente está colocando mais gente, a gente está, muitas vezes, usando mais as linhas de ônibus, usando mais creches, escolas, todos os departamentos que a gente tem ali na prefeitura. Então, esse documento ajuda a guiar sobre como esse custo vai impactar a gente. É claro que pode vir uma diretriz ali que pode mudar tudo o que a gente vem planejando, mas é um direcionamento, é um guia, é um norte para você saber o que você pode ou não fazer. Esse custo de infraestrutura externa, né, com uma diretriz pede para a gente muita coisa, ele pode chegar em muitas vezes até 6% da sua viabilidade. Isso é um custo expressivo. Então, mais para frente, a gente vai falar, por exemplo, de Castelo d'Água. A reserva de água, dependendo da região da cidade, talvez ela tenha problema de abastecimento, ela pode ser o dobro. Se isso acontecer, você estiver comprando uma chapa metálica para o seu castelo, com o custo que a gente tem hoje, o dobro do preço para a mesma quantidade de unidades é muito impactante na sua viabilidade. Então, isso daqui a pouco a gente vai falar sobre banco de dados, esse é um dado importante. Quantidade de reserva de água por unidade, para a gente conseguir comparar os nossos empreendimentos, os tipos, né, a ocupação, como a Erika falou, a vocação daquele empreendimento, se for residencial de baixo padrão, de alto padrão, a reserva é diferente. Então, esse é um dos tópicos aí importantes para a gente ter em mente na hora da análise do terreno. E a fase de viabilidade, muitas vezes, como o Rafael até já trouxe, a viabilidade, quanto mais informação, então, quanto mais quantidade, mais qualidade nós tivermos de informação, mais assertiva vai ser tanto a encomenda quanto a resposta projetual que a gente vai poder oferecer. Tem outras questões para além das legislações, como, por exemplo, toda a questão documental desse terreno, matrícula. Geralmente, nesse momento, a gente não tem muito investimento
em levantamentos mais Sondagem. específicos, sondagem. A gente está em uma fase ainda muito inicial, principalmente se você não estiver ainda avaliando até mesmo a aquisição da área. Nesse primeiro momento, né, Mari, a gente costuma, inclusive, para os primeiros estudos, né, os primeiros passos, utilizar até mesmo informações do Google, né? Então, a gente não tem normalmente o levantamento pluviométrico completo, informações muito consistentes, né? Então, as respostas, como eu disse no começo, elas têm que ser dadas muito rápido, né? Essas análises, elas têm que ser de bate-pronto, né? E aí, num segundo momento, se a gente entender que aquelas informações estão se comportando bem, tendendo a dar um bom resultado, aí a gente passa para uma segunda fase de análise, que é o que a gente vai ver nos próximos slides aí, que seria até mesmo a visita no terreno. Por exemplo, eu gosto até de brincar, eu sempre falava, a gente pegava às vezes uma matrícula, a gente tinha como informação para iniciar uma viabilidade a matrícula e a imagem de satélite. KMZ. Aí eu até brincava, essa matrícula é AM ou PM, né? Ela é antes de Mariana ou pós Mariana? Isso já me dizia muita coisa. Provavelmente um documento mais antigo vai ser mais impreciso, as descrições vão ser mais genéricas, e isso pode se comportar, principalmente em terrenos que às vezes têm dimensões mais limitadas, isso pode ser impactante no decorrer do amadurecimento desse projeto. Sim, mas como no começo, né, muitas vezes é uma sondagem, né, que é feita, sondagem que eu digo é especulação, você está especulando e tentando trazer respostas se aquele terreno é viável ou não. Essas respostas, elas têm que ser muito rápidas. Então, a gente trabalha, sim, com informações superficiais para mostrar um direcionamento. Então, é um direcionamento de que aquele estudo, que aquela encomenda, ela pode ser eficiente ou não. E aí a gente passa para o passo 2, né? Uma evolução desse processo de estudo. A viabilidade, por fim, ela vai mostrar não só a quantidade, mas com que qualidade nós conseguimos atender aquela expectativa do briefing, por exemplo. Então, uma boa, né? Acho que com relação a banco de dados, acho que uma boa dica é até tenha um banco de dados. Vá desenvolvendo um banco de dados. Eu tenho poucos empreendimentos ainda. Tudo bem, comece, porque isso vai, com o tempo, te trazer respostas muito importantes e uma rapidez, como a Érica disse. Vai trazer agilidade, né? Agilidade para o processo. Né, você vai construindo a história daqueles projetos, né? Então, você sabe que determinados terrenos com determinadas características tendem a ter tal comportamento. Eu acho que a gente vai discutir isso aí um pouquinho nos próximos slides também. Isso. Com relação até às características, né? Já avançando então para as características desse terreno, tem várias coisas que a gente já consegue avaliar. Então, declividade natural desse terreno, como ele se comporta, se ele tem uma declividade constante, ou ela varia muito dentro dessa área, principalmente para empreendimentos econômicos em que a gente não vai trabalhar com escavação, com subsolos, isso pode ser mais impactante, inclusive no adensamento, que a gente vai conseguir trabalhar nesse terreno. A geometria, se tem uma geometria mais irregular ou mais regular, isso também são fatores depreciadores do nosso aproveitamento. Eu acho que isso está diretamente relacionado com aquilo que a gente começou a falar lá no começo. Dependendo da encomenda e da vocação desse terreno, de qual produto eu pretendo inserir, é uma análise, né? A encomenda, o briefing, ele direciona o projeto. Então, se eu tenho um empreendimento que é voltado com um padrão mais econômico, normalmente eu vou ter que trabalhar com vagas ao tempo e patamarização, em que essa declividade do terreno, ela é super importante. E nós já sabemos, historicamente, que dependendo da declividade desse terreno, eu consigo colocar uma quantidade X de vaga, ou um número X de unidades. Ao passo que o médio-alto tem um outro comportamento, né? Porque normalmente no médio-alto a gente insere subsolos ou edifício garagem. E aí, a declividade, a gente pode trabalhar a favor. Como trabalhar a favor? Às vezes eu encaixo essas áreas de estacionamento no perfil natural do terreno. Todas essas soluções técnicas bem pensadas vão impactar diretamente no custo e na viabilidade econômica desse empreendimento, que foi o que o Rafael falou lá no começo. Né? Essas características, ou seja, a qualidade técnica do projeto,
ela interfere diretamente no resultado financeiro desse projeto. Por isso que é tão importante essas soluções inteligentes, as melhores soluções técnicas, serem aproveitadas e pensadas desde os estudos iniciais. Pegando um gancho nesse ponto da declividade média, se a gente pensar um terreno que tem uma declividade natural acima de 8%, a gente pode pensar que ele é naturalmente inacessível, pensando em norma de acessibilidade. E com isso a gente tem a obrigação para o empreendimento de torná-lo acessível. Qual que é o custo de tornar esse empreendimento acessível? Uma maior movimentação de terra, que pode gerar bota fora ou importes significantes, além dos muros de arrimo, que também acabam tendo um impacto relevante na composição final de custo. E mesmo o adensamento, né? Se você tem uma área de 10 mil metros quadrados com 8% de inclinação, você vai conseguir um adensamento maior do que essa mesma área, com a mesma geometria, mas com uma inclinação natural de 12%. Você vai precisar regular esse adensamento para que você consiga fazer soluções de terraplanagem que resolvam e atendam, deixem esse empreendimento acessível. E essas soluções de movimentação de terra é que vão direcionar se esse projeto ele é eficiente, se ele é mais barato, se ele é mais caro, porque tem soluções para a gente fazer essa patramarização que são mais convenientes, que são mais econômicas. Por exemplo, é muito melhor a gente se apropriar de taludes, por exemplo, do que de muro de arrimo. Então, nessas soluções técnicas que a gente vai implantando e colocando no projeto, a gente vai direcionando inevitavelmente o custo do projeto, né? Então, a gente já sabe, com toda a expertise que a gente tem, de todos os projetos que a gente já desenvolveu, que quando eu vou distribuindo as torres, distribuindo as vagas dentro do terreno, é muito bem-vindo que eu deixe essas áreas de acomodação, seja ela de talude, seja ela de muro de arrimo. São premissas que a gente já consegue atender desde a fase de viabilidade, por mais simplificada ainda que seja essa representação e esse resultado de projeto, mas que já vão trazer uma boa resposta e provavelmente vão fazer com que esse projeto não se altere tanto ao longo do tempo. Isso, um bom briefing, uma boa encomenda de estudo, direciona resultados mais rápidos e uma evolução mais rápida desse projeto, sem que a gente tenha que ficar na tentativa e erro, né? Então, todo esse conhecimento de projetos já realizados traz para a gente uma bagagem para resolver ali na encomenda algumas soluções que possivelmente a gente ia ver só lá na frente. E por que visitar o terreno, né? A gente colocou aqui. Porque qual é o impacto de você não ir naquele terreno? A gente falou de muita coisa que pode ser avaliada aí pelo Google Maps, por alguns outros mapas aí da internet, por legislações da cidade, mas o mapa não é o terreno. Então, é fundamental que a gente visite, né? Faça essa visita que é onde a gente pretende fazer essa obra, porque pode ser que, entrando ali no terreno, a gente encontre, por exemplo, uma linha de alta tensão, passando lá no meio que a gente acabou não vendo pelo Google Earth, ou até menos impacto, né? A gente pode ver algumas rochas aflorando, alguma situação que impacte bastante no nosso custo final também. Então, eu lembro de uma situação onde, pelo Google Earth, o mapa funcionava, era muito bonito, até eu trouxe ele num outro slide, mas na visita do terreno tinha um dissipador de energia de drenagem escondido no meio de um adensamento arbóreo. Então, são situações que a gente não consegue avaliar seja por drone, seja pelo Google Maps, seja por alguma visita que uma outra pessoa, o dono do terreno, né, foi lá e te falou, não, tudo bem, pode ir, o terreno é bom. Então, é fundamental essa visita. Então, esse é um exemplo. Teve um outro exemplo, a Mari estava comigo na época, a gente foi em um terreno também que tinha um problema de uma nascente. Uma nascente foi desviada ali naturalmente no decorrer do tempo, né? E essa nascente, ela inunda um determinado trecho do terreno que, pelo levantamento planimétrico, por ser muito antigo, não tinha, né, levantado, e a gente perdeu uma boa área, porque essa
nascente, ela tem restrições de espaço, ela precisa, desde o eixo dela, estar afastada 50 metros, um raio de 50 metros. Então, a gente perde uma área grande dentro do condomínio. Então, são 2 exemplos aí que mexeram bastante aí com a gente. E mesmo se você citou essa questão dos maciços arbóreos, mas muitas vezes até um indivíduo arbóreo pode ser um fator muito limitante na nossa implantação. Eu lembro que a gente teve um terreno uma vez que tinha uma araucária no meio do terreno, que a gente já sabia que era uma árvore que a gente não poderia retirar em momento algum, então toda a implantação deveria se adequar àquele indivíduo. E isso limitou muito o nosso aproveitamento. A visita física, ela traz muita informação que vem confirmar aqueles primeiros estudos que a gente faz com as informações superficiais, né? Seja ela informações mais técnicas, né, como de infraestrutura, por exemplo, seja ela de informações paisagísticas, seja ela de informação de insolação, que para nós isso traz muita informação, né? Para um condomínio, por exemplo, é muito bem-vindo a gente entender nascer e pôr do sol, como posicionar uma área de piscina, por exemplo, para onde as unidades, a face maior da torre vai estar voltada. Então, as características físicas de visita ao loco, ela vem confirmar essas informações que são cruciais para o bom desenvolvimento do projeto. E até entender esse entorno, né? O que é esse entorno imediato, quais são as suas características, até em questões comerciais. Por exemplo, nós não temos nesse momento, provavelmente, ainda uma informação muito clara com relação a restrições de gabarito, por causa de pomar. Mas eu posso olhar o meu vizinho, se eu tenho um vizinho já construído ali que tem um gabarito próximo do que eu quero atingir ali ou não. Bem lembrado, Mai. A gente se apoia muito também nas informações do entorno, né? Então, uma obra vizinha, né? Uma obra construída no entorno já traz muita informação para a gente. Por mais que não seja uma informação formal, ela traz muitos direcionamentos para o projeto. Então, a visita em loco é algo que é muito benéfico para a garantia de um bom desenvolvimento de projeto. Eu tenho um vizinho imediato ali que tem uma obra recente e que foi exigido um alargamento viário. Muito certamente isso também vai ser exigido para a gente. Então, são muitos fatores que podem agregar. E a gente precisa sair um pouco, né, do terreno, pensar ali, nesse caso, por exemplo, o que estar próximo de um córrego pode acarretar para a gente. Daqui a pouco o Rafael vai até falar um pouco mais sobre o custo, mas se a gente tem uma cota de alagamento desse córrego, que ela adentra o nosso terreno, a gente precisa subir a cota de terraplanagem do terreno, isso vai influenciar num importe de terra grande, provavelmente, e um arrimo grande também. Porque a gente tem que pensar que mesmo que a cota de inundação não chegue no nosso terreno, a gente tem a drenagem para lançar nesse córrego. Então, a saída da drenagem não pode estar afogada também, porque se esse córrego alaga, a drenagem não tem para onde ir, a água volta. Então, ela vai alagar o nosso terreno de qualquer forma. Outro ponto muito importante são ruídos do entorno. Por exemplo, um aeroporto, ou uma linha de trem, ou uma via muito movimentada, ela pode causar um impacto de ruído para a fachada, e isso ocasiona, por exemplo, a gente precisar de uma esquadria um pouco mais reforçada, um pouco mais cara. Então, são itens que a gente precisa acompanhar e estudar para entender esse impacto de custo, né? Além disso, tem a questão de servidão de passagem. Existem casos que a prefeitura ou o órgão de água e esgoto, eles no passado instalaram suas redes passando próximas dos córregos dentro do nosso empreendimento, e isso, imaginando ter uma rede de esgoto traçando o meio do empreendimento, a gente precisa decidir o que fazer. A gente vai remover essa rede, a gente vai remanejá-la, como é que vai ser feito? Porque a gente não pode colocar torre em cima de um ponto onde é da prefeitura, é do órgão de água e esgoto. Então, são situações importantes que impactam diretamente na sua viabilidade. Se a gente tem uma linha no meio do terreno que a gente não pode edificar, muitas vezes essa linha é o que limita, você perde uma torre, pensando no mercado mais econômico, né, a gente perde um bloco de torres, então são situações que vão restringindo cada vez mais a nossa implantação. Acho que a gente pode passar para o próximo.
Agora tu, Rafael? Sim, agora, antes de passar para o próximo slide e começar efetivamente a gente entender quais são os impactos de custo de construção, eu queria fazer um adendo aqui, por que a gente está falando, a Célia está falando sobre custo agora, né? A gente já orçou aqui em negócio e em construção, né? Principalmente a grande maioria é torres, edificações ou loteamento de casa, seja horizontal ou vertical, quase 9 bilhões em custo de construção e mais de 400 projetos. Então, a gente já viu muita coisa, então já tem muitos dados, muitos parâmetros, e isso que vocês estavam falando, Érica, Mariana, Felipe, Giovanni, sobre qualidade técnica do projeto, você tem um conhecimento, isso tudo impacta para a gente identificar qual que é o melhor custo de construção, que no final das contas, na ponta, o incorporador quer a melhor relação VGV custo de construção, né? Tá todo mundo buscando essa melhor relação VGV, a curva de vendas e o custo de construção. E qual que seria o meu objetivo aqui? O que eu ficaria bem satisfeito se chegasse no final do evento e a gente conseguisse? É fazer com que todo mundo que está olhando para o negócio de incorporação entenda que os projetos podem totalmente ser parecidos, mas com custos de construção muito diferentes a depender do local onde esse projeto está posicionado, seja no local cidade, ou seja no local bairro, ou dentro do bairro, no terreno específico que aquele projeto está alocado. O projeto, as tipologias podem ser parecidas, mas os custos podem ser variar bastante entre eles. Então, o ponto principal aqui vamos dar muita atenção a projeto, primeiramente, porque do nosso lado aqui, o projeto é o input para a gente fazer um orçamento bem feito. Quanto mais informação de projeto, melhor a qualidade de orçamento. Podemos passar para o próximo slide. Aí eu queria deixar vocês quatro também à vontade, que na hora que eu for falando aqui de exemplos e de custos, se vocês também, como é um bate-papo, se vocês lembrarem de algum projeto que chamou atenção, que seja que viabilizou de forma errada e tomou a Paula na frente, ou seja, que inviabilizou um projeto por conta disso que eu estou levantando aqui, ou de alguma coisa que eu até não coloquei, que não está no slide, fique à vontade aí para a gente bater esse papo. Então, a gente vai falando de cada uma dessas etapas. Como é uma análise inicial do terreno, o que a gente vai olhar aqui? Quais são os impactos que o terreno pode ter no custo de construção? Então, a gente faz uma visita no terreno e vê que tem rocha aparente lá. Quanto custa um desmonte de rocha? Ele pode custar até 3 vezes o custo de um movimento de terra tradicional. Então, isso pode, dependendo do volume de terra, de novo, do volume de rocha que a gente tem que remover, você pode viabilizar ou inviabilizar um empreendimento. Então, variando aí de 100 a 300 reais o metro quadrado, isso daqui você pode chegar no empreendimento de 10 mil metros quadrados a 2 milhões de reais. Solo contaminado. Olhando os vizinhos, uma cidade de São Paulo, você já sabe quais são os terrenos que estão contaminados. Se você for dependendo a grande maioria das cidades, a gente já sabe quais são as regiões que tem solo contaminado. E solo contaminado custa mais ou menos, em média, 105. Obviamente, depende do tipo de contaminação, depende de várias coisas, mas dá uns 150 reais a tonelada para você mandar esse material para o terreno, para o botar-fora adequado. Então, você pode ter facilmente um adicional aí de 100 reais por metro quadrado só para remover solo. Se você vai fazer uma escavação, tem o subsolo, e tem que remover tudo aquilo e mandar tudo aquele material para o botar-fora. Quanto mais subsolo daquele terreno, mais remoção daquele material. Obviamente, tudo depende do terreno, por isso que é importante estudar o terreno, ter o projeto, etc. E para um projeto de 10 mil metros quadrados, que é um projeto mais ou menos médio, meio pequeno, encaixado ali, dá 1,5 milhão. Mesma coisa do lençol freático. Se você tiver que, obviamente, depende de quanto tempo você vai ter que ficar rebaixando aquele lençol para poder executar subsolo, etc. Mas pode passar de 100 mil reais. O tamanho do terreno, a quantidade, aquilo que vocês estão falando, dependendo da declividade do terreno, da quantidade de material que a gente vai ter que ajustar aquele terreno, mas a variação é absurda. Tem terreno aqui que a gente tem um custo de R$4 por metro quadrado, que não é nada. Mas tem terreno que esse mesmo movimentação de terra, que é um terreno bem mais acidentado, pode chegar a R$70 por metro quadrado. Então, saber dessas informações antes, a gente não está falando nesse momento nada de produto. Estou com o mesmo projeto, a mesma torre.
sei lá, você olha a tipologia o tipo é bem parecido, só que só por conta de um declive a mais, você tem R$70 a mais, que 600 mil que você nem estava prevendo colocar no custo de construção, porque você olhou lá o CUB e considerou o CUB mais 15%, que é igual para qualquer lugar, independente do lugar onde daquela torre está alocada, independente daquele terreno. Né? Pode passar para frente. Ô, Rafa, só complementando aqui um pouquinho, acho que você foi cirúrgico no que você falou com relação a... É muito difícil eu utilizar o mesmo projeto, mesmo sendo bem-vindo para o negócio, né? A gente tenta aproveitar ao máximo soluções que já deram certo com o terreno, mas eu acho que as condicionantes do terreno vai direcionar as melhores soluções ou as piores soluções de projeto. Por mais que eu tenha uma torre padronizada, por mais que eu tenha uma torre definida, as características de tudo isso que você trouxe aqui vai direcionar as melhores ou as piores soluções de projeto. Não dá para a gente repetir um projeto, carimbar um projeto num terreno sem pensar em todas essas características para o benefício financeiro desse projeto. Essas questões, principalmente de embasamento, elas são super importantes de serem avaliadas no início do estudo de um novo projeto. Então, é super interessante você trazer isso com uma ordem de grandeza, né? Porque a gente citou ali atrás um pouquinho todas essas características que você está falando aqui agora, mas você ilustrou com esse custo. Esse custo, a soma dele, né? Isso aqui é só uma das características do projeto, com todas as outras características que o projeto traz, que as soluções técnicas desse projeto traz, vai determinar a viabilidade financeira ou não desse projeto. Então, eu acho Exatamente. Só bater o olho nele, né? Você bateu o olho no terreno, vê a declividade e fala, vai ter um acréscimo de, sei lá, de R$50. Você não sabe ainda, não tem nada de projeto, mas você já pode colocar uma verba adicional. Por isso que, às vezes, né, o incorporador ele vem com o desejo, né? Tipo, eu gostaria de repetir determinado empreendimento, determinado projeto que deu certo. Aqui a vocação do terreno comercialmente ela faz sentido, mas às vezes a característica física do terreno faz com que a gente tenha que ter essas adequações que é inteligente para o resultado do negócio. Não, perfeito. Por isso que eu comecei falando que se eu conseguir fazer com que os incorporadores que estão assistindo dê valor a essas análises iniciais e não só a pessoa que está assessorando ele com análise de mercado e pegar um CUB e não ter ninguém de engenharia assessorando, isso é fundamental para ele poder ter empreendimentos de sucesso versus o risco de um empreendimento... foi um empreendimento muito de sucesso, vendeu para caramba, mas você não teve a margem que você estava esperando. O empreendimento de sucesso não é feito só com características comerciais, né? Exato. Características técnicas também. É uma soma de todas essas características que a gente está falando. Perfeito. Pode passar. Também com relação à vizinhança, teve um caso clássico aqui que por conta, em alguns casos, não é, de novo, não estou aqui, a ideia minha, a gente não é um estudo científico que a gente está trazendo com vários análises de dados, quais são, a gente está trazendo cases reais, que pode ser menos, pode ser outra solução, pode ser mais. A gente está trazendo coisas que já aconteceu. Se já aconteceu, pode acontecer pior com algumas pessoas e melhor para outras, mas é melhor estudar o seu caso e saber qual que é a sua verdade. Então, que um vizinhança que precisou, por conta de vizinhos ali, ter tirantes adicionais na contenção e acrescentar R$80 por metro quadrado a R$800 mil num prédio de 10 metros quadrados. Então, encontro outro prédio, outro produto, mais ou menos igual, que não tinha esse caso desse vizinho, você economizou 800 mil ali, que você não estava esperando, colocou no bolso. Subsolo. Cada subsolo que você vai fazer ali, dependendo, obviamente, esse daí é um acréscimo estimado, em médio do que a gente já viu, você pode acrescentar aí tranquilamente uns R$100 por metro quadrado em área construída, que dependendo do prédio,
chegar a 1 milhão. E aí vai ter subsolo, aí, de novo, passa a bola para os especialistas de projeto. Vai depender muito do terreno, vai depender se tem espaço para ter estacionamento não fora do subsolo. Às vezes o terreno é muito pequeno, e você obrigatoriamente precisa ter subsolo para ter a quantidade de vagas adequadas para o número de unidades. Então, obviamente que vai ter que ter um estudo, mas se nesse estudo, obrigatoriamente, for ter que ter um subsolo para comportar a quantidade de vagas, se prepare, porque normalmente você tem um custo adicional. Só aproveitando a parte do subsolo, para chegar nessa solução projetual, é fundamental a sondagem do terreno, né? Então, as informações preliminares que a gente comentou, e o subsolo ele pode ser diretamente impactado por 2 fatores. O primeiro, em relação a nível d'água, que pode demandar uma parede de diafragma, que é muito cara financeiramente falando, então não viabiliza o terreno, ou então a presença de rocha, que acaba muitas vezes fazendo com que a gente tenha projetivamente a solução de sobressolos ao invés de subsolos. Perfeito. E falando especificamente em metodologia construtiva, aí, de novo, você acabou de falar da parede de diafragma que inviabiliza mesmo. Aí a gente vai ter que entender qual é essa metodologia. É parede de concreto, perfil pranchado, estaca justaposta, parede de diafragma, muro de arrimo. E cada solução dessa, que vai depender, obviamente, do terreno, vai depender do solo, vai depender se é rocha, pode variar quase 5 vezes de custo uma solução e outra, e vai depender muito dessas características que a gente foi encontrando no local. Pode passar. Aí, fundação rasa e fundação profunda também. O que impacta a fundação rasa e a fundação profunda? Obviamente que, além, é entender qual que é o solo, entender qual que é a carga que vai estar nesse solo para poder dimensionar isso, né? Mas, a depender do solo e a depender do produto, do tamanho do prédio que está em cima daquele solo, aí você tem metodologias construtivas, obviamente, diferentes para cada carga e para cada tipo de solo, para cada região, mas se não olhar isso com atenção, você pode estar colocando aí facilmente mais uns 3 milhões, perdendo 3 milhões, né? Ou seja, porque se pode ir de 80 a 220, tem 140 reais por metro quadrado que você não sabe se você está colocando no bolso ou você está gastando. Se a fundação profunda vai de 120 a 300, de novo, isso daqui é uma média, pode ter fundação mais cara do que isso, em alguns casos, pode ter fundação mais barata do que isso, mas olhando um rol de projetos que a gente pegou aqui, por isso que muitas vezes o pessoal chega assim, não, mas eu vou fazer uma torre, X metros quadrados, mas dá um cheiro mais ou menos, qual que é o custo por metro? Eu falo, putz, tem tanta variável. Assim, obviamente que tem uma ordem de grandeza, sei lá, R$ 2.300 por metro quadrado, R$ 2.500 por metro quadrado, R$ 3.000 por metro quadrado, R$ 1.800 por metro quadrado, mas isso, como a gente está mostrando aqui, e é esse que é o principal ponto, depende muito de que produto é aquele, que local é aquele, que terreno é aquele, para a gente, que solução que foi adotada. Às vezes a gente vê solução também tem projetistas e projetistas, né? Quando a gente pensa em alguns projetistas dos complementares, porque nós não somos projetistas, nós somos uma empresa que analisa o projeto e transforma o projeto em dados, em número. É isso que é o nosso papel aqui. Mas só que como a gente já transformou muitos projetos em dados, a gente começa a ver alguns números que a gente acha que não faz sentido em quantitativo. Está muito pesado em concreto aqui. Assim, aparentemente, pode ser que tenha uma justificativa técnica para ter mais concreto do que a gente está acostumado a ver nos empreendimentos. Mas, mas o ponto é justamente esse. Existem variações e essas variações não são pequenas. Na maioria das vezes, é uma solução projetual que vai definir tudo isso que você está falando. Então, a solução definida em projeto vai definir esses índices que podem deixar esse projeto mais barato ou inviável. E muitas vezes, quando isso é devolvido para a gente, às vezes a gente resolve em projeto uma solução que vai deixar uma estrutura mais barata, uma fundação mais barata, ou seja, essas características que pesam de verdade no projeto, ali, que vão determinar a viabilidade ou não
desse empreendimento, sucesso ou não desse empreendimento. E até se a gente tem espaço para acomodar essas variações. Nós passamos aí por uma situação de grande reajuste de preço dos materiais. Quantos empreendimentos puderam acomodar essas revisões de custo? Se você está falando de um empreendimento econômico, você tem um teto de financiamento, então você não consegue repassar quase nada nessa diferença de custo. Quando você vai deixando o projeto mais pesado, né, o custo de obra mais caro, a sua margem, é isso que você está querendo dizer, sua margem vai sendo consumida. Né? Então, é super bem-vindo para o negócio, né, que esse projeto seja o mais eficiente possível. Né? Você falou aí bastante que vocês trabalham com dados e não com projetos. A gente pode dizer que também trabalha com dados e não só projetos. A gente transformou todos os nossos projetos que nós desenvolvemos até hoje em dados. Dados consistentes que nos norteiam a solução dos novos projetos que a gente vai desenvolvendo. Né? Então, essa expertise, né? Essa sinalização de que a gente está no caminho certo para poder oferecer um bom projeto, uma boa solução técnica para o resultado do negócio do nosso cliente, é algo que a gente trabalha muito forte aqui também. Não, perfeito. Essa dupla aí entre projeto e orçamento, entre dados, e aí seja dados históricos no orçamento, quanto dados históricos do projeto, isso é totalmente fundamental hoje. Qualquer empreendedor que queira fazer um negócio sem tanto risco, e principalmente para investidor também, que queira investir, procura um empreendedor que tem esses números. Né? Pode passar. Né? Aqui eu trouxe só um dado assim, com relação ao desempenho térmico e acústico, por conta do local, obviamente, que já tem caso aqui, e já teve outros casos que passou de 100, mas eu coloquei uma média aqui, de a gente chegar em R$40 por metro quadrado em área construída, só para adequar a norma de desempenho. E seguindo a mesma linha aí, falando de esquadria, que depende também da região, como vocês comentaram, está perto a lugar que tem muito ruído, de repente, se tiver a variação da esquadria, se for aí meio que o céu é o limite, né? Vai depender muito do padrão, quanto mais barulho, mais parruda tem que ser a esquadria, mais o padrão da esquadria aumenta, e esse número aí pode variar R$500 por metro quadrado, dependendo. Obviamente, se é num baixo padrão, a variação é menor e o preço é menor, mas se for num alto padrão, que o cara que está do lado da linha de trem, aqui no escritório da Celery, passa o metrô, o trem aqui atrás. E tem vários empreendimentos aqui perto que tem a janela do quarto das pessoas, e empreendimentos de médio, alto padrão. Atrás tem uma linha de trem. Cara, não quer dormir ali e acordar de manhã com o trem passando, provavelmente tem uma esquadria que é relativamente bem mais cara. Além disso, uma coisa que a gente pegou aqui também com a norma de resistência a vento, quanto maior o edifício, mais as esquadrias precisam tem que ser reforçadas, e esses reforços já teve acréscimo de mais de 2,5 vezes o custo dela mesma, por ser um prédio com uma quantidade significativa de pavimentos. E aqui só um exemplo também de vidro blindado, que às vezes chega a 10 vezes o valor do que de uma esquadria, de um vidro tradicional, se for pele de vidro, dependendo do local. Então, são várias coisas que a gente coloca que depende muito do local e da região e do tipo de solução que foi adotada. Agora, volto para vocês na parte de briefing. Aí, depois que vocês falarem briefing, premissa de projeto, aí eu volto complementando desses impactos em custo de novo. Beleza, Rafa. A gente vai agora reforçar atrás ali sobre visitei o terreno, né, próximo passo. Tendo todas as informações confirmadas naquele estudo, né, qual é o próximo passo? O briefing. E o briefing é um aspecto, né, é um dado crucial, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás, para um bom desenvolvimento do projeto. Um bom briefing, ele vai determinar agilidade
e um resultado mais rápido, né, sobre as respostas que a gente vai ter sobre aquele terreno. E como eu falei para vocês, essa expertise que a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo de projeto, de todos esses projetos que a gente veio desenvolvendo, a gente construiu alguns bancos de dados, até mesmo para que nos norteasse no recebimento desse briefing. O que é importante no recebimento de um briefing? Você saber fazer as perguntas certas para o incorporador. Porque às vezes ele tem um desejo, mas ele não tem exatamente a resposta daquela encomenda. Por exemplo, às vezes ele vem com uma encomenda de um apartamento de menos de 70 metros quadrados, cujo interesse comercial dele é ter 2 vagas naquele apartamento. A gente sabe, historicamente, que apartamentos com uma área pequena e uma quantidade grande de vagas vai ter uma eficiência ruim, ou seja, vou ter que construir mais área comum para uma área privativa menor. Então, a gente já devolve isso no briefing, já faz as perguntas certas. Isso não significa que a gente vai dar uma negativa no briefing, não vou conduzir o projeto da maneira como você está encomendando, mas eu vou fazer as perguntas certas para trazer clareza e dar direcionamento para aquele briefing, para que quando eu começar a evolução desse projeto, eu tenha uma rapidez, uma agilidade e não seja uma tentativa e erro. Isso alinha as expectativas também, né? Então, você alinha a expectativa de que, olha, nós podemos fazer seguir dessa forma conforme a sua encomenda, porém, isso vai se refletir de X forma na eficiência e no custo desse projeto. Só um outro exemplo rapidinho, né, que nós tivemos um exemplo, né, de um projeto para um padrão econômico em que o incorporador ele tinha uma área com uma determinada inclinação e com uma determinada geometria e ele tinha a pretensão de seguir em determinada número de unidades no térreo mais 3. Né? Então, a gente sabe que, historicamente, térreo mais 3, aplicando o nosso índice para aquele terreno, para aquela área, ia ser muito difícil ele atingir não verticalizando. Né? Então, a gente já fez o estudo rapidamente, concluiu que, de fato, a gente não conseguiria cumprir aquela encomenda e o direcionamento que nós demos para o nosso cliente foi: a solução que você tem é ter mais torres verticalizadas. A gente vai verticalizar mais essas torres e com isso eu consigo seguir nessa produção desejada. Então, esses índices, esses indicadores nos dão embasamento, inclusive, novamente, para fazer as perguntas certas quando a gente recebe um briefing de um cliente. Muitas vezes ele traz até uma expectativa de número de torres. Eu gostaria de um empreendimento com 2 torres, 3 torres. Mas no estudo a gente consegue avaliar tanto essa questão do adensamento, se colocar essa terceira projeção de torre realmente é possível para que a gente atinja o número de unidades desejadas, ou eu consigo resolver através da verticalização uma implantação mais adequada e que vai atingir a expectativa dele com 2 torres. Entra também a questão do custo depois. É mais barato eu construir 2 ou 3 torres? Algumas vezes 3 torres acaba sendo até mais barato do que 2, porque eu consigo soltar mais frente de trabalho, eu economizo um tempo de obra. Sim. Então, muitos fatores podem ser levados em consideração nesse momento. E depende muito da característica do produto. Né? Então, se eu tenho uma encomenda para um produto econômico, eu vou ter uma linha de raciocínio, e se eu vou ter uma encomenda para o médio alto, eu tendo a ter outra linha de raciocínio, porque as soluções técnicas são diferentes. Então, é muito importante que esse briefing já tenha sido alinhado comercialmente para que tipo de produto que ele quer, qual é a encomenda desse mix, né, desse ticket, para a gente poder trabalhar e dar os direcionamentos corretos. Só voltando ali, né, um outro ponto que a gente estava marcando é da quantidade de pavimentos em relação à fundação. Então, isso tem uma relação direta com a sondagem, tá? Mas frisando que nível d'água impacta demais a solução de destaque que esse empreendimento vai ter, e o número de pavimentos também pode levar a soluções
não convencionais de fundação. Se tiver uma rocha em um nível não tão profundo, um atacão, se a gente cair numa estaca raiz, também é um grande problema ali para a viabilidade financeira do empreendimento. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aí, falando um pouco de implantações aí de empreendimentos de faixa econômica, né, quais são os itens que mais são analisados aí durante a nossa viabilidade? Então, como a gente já falou bastante aí, né, a quantidade de torres, né, importante a verticalização, se a gente vai fazer um TR+3, se é possível fazer, ou se a gente pensa numa torre aí um pouco maior, qual que é a eficiência de custo, né, o Rafael trouxe bastante informações para a gente, vai trazer também a mais sobre os custos e a eficiência do estacionamento. A eficiência do estacionamento, seja no empreendimento econômico ou no empreendimento de alto padrão, ela pode ser muito impactante, por exemplo, para definir quantidade de subsolos, ou mesmo, né, como eu disse, implantações de estacionamento ao tempo tomam muito espaço do nosso empreendimento, 40% a 60% dessa implantação. Então, quanto mais eficiente eu conseguir ter essa relação de metros quadrados, por exemplo, metros quadrados de asfalto por vaga, isso pode impactar muito até, a gente pode abrir frente até para a gente conseguir ter mais unidades. Sim, as áreas de estacionamento, de uma maneira geral, seja ele no econômico ou no médio alto, impactam diretamente no resultado e na eficiência do projeto. E tem muitos outros itens, né, que a gente analisa também, pensando aí em reservatório de água, né? Qual que é o impacto? A gente primeiro tem que entender qual que vai ser o tipo de abastecimento que a gente está planejando, porque isso altera bastante o espaço que esse castelo ocupa no empreendimento. E muitas vezes a gente pensa aí num terreno de 20, 25 mil metros quadrados, que teria espaço, mas quando a gente coloca um estacionamento dentro desse empreendimento, a gente vê que não sobra, de fato, espaço para muita coisa, principalmente se ele tem uma geometria onde a entrada ela é muito estreita, que na entrada onde a gente acaba colocando, por exemplo, o GLP ou o castelo d'água, ou a entrada de energia, né, a rede que vem aérea da rede externa, e pensando em castelo d'água, abastecimento, se ele vai ser pressurizado ou por gravidade, qual que é a principal diferença? Se ele vem por gravidade, a gente tem uma determinada pressão disponível na rua que limita a nossa célula inferior. Então, todo o resto de água a gente tem que jogar para uma célula para cima. E o nível dessa célula, de saída dessa água, é limitado primordialmente pelo desnível geométrico que existe entre ela e a torre mais afetada. Então, a gente precisa de pressão. Muitas vezes esse castelo ele vai ficar com 30, 35 metros de altura, o que gera aí um momento muito grande no bloco do castelo d'água, do reservatório, da fundação dele, além de deixar esse bloco muito alto, as estacas, a quantidade de estaca e a profundidade, dependendo do solo, também ficam mais altas. Então, são custos maiores. Então, sempre por gravidade, a gente tem um grande custo de reservatório. Pensando em reservatório com abastecimento pressurizado, por exemplo, ele não precisa de desnível geométrico. Ele tem uma bomba de pressurização que identifica a necessidade de pressão na rede e ela mesma faz o trabalho de determinar a pressão necessária em um ponto de consumo. Então, todos os usuários, todos os clientes, os moradores, eles vão ter a pressão adequada no chuveiro, na pia, em todos os seus pontos ali de consumo da unidade. Mas a quantidade de reservatórios aumenta nessa situação, porque muitas vezes a gente está falando aí, né, de um reservatório maior. Se a gente fala de um pressurizado, a gente precisa, se a gente estiver falando, por exemplo, aí de um reservatório de fibra de vidro, ele não tem uma resistência para resistir a um peso de água muito alto no reservatório superior. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de reservatórios dentro da implantação. Porém, a fundação é mais barata, por conta da altura dele ser menor, o momento também é menor. Então, a gente tem aí talvez um custo a mais de estaca, mas estacas mais rasas ou uma quantidade menor, um bloco de fundação que consome menos aço e concreto também, pela altura dele. Outro ponto aí também é a servidão de passagem, né? Como a gente já conversou, a gente teve um caso aqui, também estava com a Mari, de um empreendimento que tinha um gasoduto passando no meio dele. Então, o gasoduto ele tem restrições que fizeram com que a gente perdesse aí quase 60 metros de largura do empreendimento.
Então, isso, muitas vezes, é um limitante muito grande. Ele limitou muito a área útil desse terreno, né? A gente tinha até uma área líquida total ali boa para se trabalhar, dentro da expectativa do cliente, mas a forma como esse gasoduto cruzava a área, não só dividia ela em duas porções que eram de mais difícil aproveitamento, como alterava a própria geometria, que também acabava entrando como um depreciador. A gente fala aí também de entradas de energia e posteamento, dependendo da situação do seu empreendimento, você precisa que a entrada seja em média tensão. Muitas vezes acarreta que você tenha postes na sua implantação. E esses postes também têm seus limitantes, por exemplo, ele tem que ter frente para a via, por conta de manutenção. Então, a gente não pode colocar ele em qualquer lugar, ele não pode, o cabeamento não pode atravessar vagas na diagonal, nem passeio, não pode colocar o usuário em risco. E esse poste ele ocupa espaço na implantação. Então, muitas vezes a gente tem uma largura dessa ilha, desse poste de 1,20 e 1,20 acaba que já consome metade da sua vaga. Uma vaga aí pensando em 2,5 de largura, então a gente tem que tirar essa vaga e colocar em algum lugar. E aí volta na mesma situação. Muitas vezes a gente não tem um lugar muito fácil de colocar. Às vezes as implantações são muito apertadas. Então aí que entra o desafio da viabilidade. Mais um ponto das entradas de energia é que quanto mais próximas as torres estiverem de uma rua existente, menor tende a ser o comprimento de cabeamento. E esse cabeamento ele é composto de fios com altas espessuras que são caros. Então, o posicionamento das torres em relação aos viários existentes, eles afetam bastante o resultado final do custo de elétrica da obra. E aí entram esses espaços de serviço também, que é onde a gente precisa colocar as nossas caixas de gordura, as caixas de passagem para esgoto. Também, algumas situações, como a Erika falou, de talude. Muitas vezes a gente perde ali um pouco de área de implantação, mas deixa de fazer um arrimo de 2, 3 metros e a gente coloca um talude que seja seguro, que esteja dentro das normas, mas a gente precisa pensar, nem sempre o adensamento vai fazer com que você tenha o maior lucro, né? Muitas vezes você tem muita restrição de terraplanagem, como a Rafa falou, de arrimos, e a gente tem que colocar sempre na balança. Uma atualização, né, gente, entre as melhores soluções técnicas e a melhor solução para o negócio, né? Então, acho que nossa principal função é equalizar todas essas informações para a gente dar bons resultados para o incorporador, né, para o negócio. Perfeito. E também, falando um pouquinho mais para frente, pode passar. A gente falando dessa pré-análise da terraplenagem, né, quando a gente tem uma viabilidade um pouco mais desenvolvida, é muito importante a gente ter um estudo de terraplenagem daquele terreno, porque a gente sempre busca, né, o ideal é que a movimentação seja a menor possível e que tenha pouco bota fora ou pouco importe de terra, menor quantidade de arrimo possível e que o cliente fique satisfeito, né, que garanta aí a comodidade dele, não deixa a unidade dele muito afundada, né, por conta de iluminação, por exemplo, ele vai ser prejudicado, mas é a terraplenagem que vai garantir todo o atendimento, né, de todas essas premissas. Como eu comentei também, a cota de inundação influencia bastante, então a sondagem, ela pode identificar para a gente como ela é importante no caso do subsolo, ela também é importante nesse momento, porque às vezes a gente pode ter um solo que ele não permite só compactação, então todo corte é bota fora. Então, a sondagem é muito importante aí para a gente ter essa análise de terraplenagem. Ela também pode identificar um nível d'água muito raso, onde você não consegue fazer um corte que você está esperando naquele platô, e aí você precisa subir a cota do seu terreno. Então, com esse estudo, você evita muitas surpresas ali antes do seu lançamento, né? Não precisa, claro, ser um projeto executivo de terraplenagem, mas é muito importante que você tenha essa análise preliminar. Nós temos uma série também de premissas de implantação que, por nossa experiência, já vão ajudar para que a gente tenha um melhor resultado quando for o momento realmente de ter esse projeto de terraplanagem mais avançado. Elaborado, perfeito. Então, são esses pontos, principalmente, que são de muita importância aí para terrenos em baixo, né? A gente está falando de mercado econômico, mas aí quando vem empreendimentos de alto padrão, a gente passa alguns outros desafios aí.
Agora, reforçando um pouquinho, né, que a gente estava falando, para um empreendimento de alto padrão, principalmente, as áreas comuns e as áreas que envolvem, né, tanto a área de lazer quanto a área de estacionamento, elas estão diretamente relacionadas a uma boa ou uma má eficiência do projeto. Então, como eu falei antes, se eu tenho uma relação de vagas muito pesada para o padrão de apartamento que eu quero colocar, naturalmente a minha eficiência será ruim. Se eu estou fazendo uma área muito ampla de lazer e, consequentemente, eu construo muita área comum para pouca área privativa, isso também vai desequilibrando essa eficiência do projeto, né? E aí a gente já entra na área equivalente. O que seria uma área equivalente? Porque às vezes a gente considera para quadro de prefeitura como área privativa o que é coberto, como área total construída coberto. E nem sempre o que a gente constrói e é caro, necessariamente é coberto. Exemplo, piscina, exemplo, quadra poliesportiva, e às vezes isso passa meio que batido quando a gente vai fazer esse cálculo, esse cômputo dessa eficiência do projeto. Por isso que a gente considera a área equivalente, que engloba todas essas características e todas essas informações, para a gente chegar na avaliação se esse projeto está eficiente de fato ou não. Né? Então, a posição dessas áreas comuns também interfere bastante. Então, se eu consigo colocar a parte da piscina sobre terra, vai me trazer um resultado técnico um pouco mais confortável, né, do que eu colocar uma área de piscina sobre laje. Então, tem algumas informações que a gente coloca no projeto, que a gente define como decisor do projeto, que também vai nos dando certeza de que esse projeto ele tende a se comportar bem e que ele tende a ser eficiente ou não. Então, posicionamento eficiente de shafts dentro da lâmina do pavimento tipo, onde eu tenho um menor encaminhamento, né, dessas características desses shafts, vai fazer com que o meu pavimento tipo seja mais ou menos eficiente. Né? Então, tudo isso nos dá essa visão, né, de que a gente está tendendo a ter um projeto que vai ser de fato eficiente financeiramente falando e que ele de fato vai parar de pé. Então é super importante quando a gente desenvolve um projeto, principalmente de alto padrão, que ele não seja só bem resolvido esteticamente, né? Como acontece em muitos casos. Ele precisa ser resolvido bem esteticamente e ele precisa ser resolvido bem tecnicamente. É esse equilíbrio que faz com que a gente tenha um bom resultado quando o lançamento vai para o mercado. Vou colocar 2 pontos de atenção, mais na parte técnica dos empreendimentos de alto padrão. O primeiro é o cuidado que tem que ter do andamento da arquitetura junto com as particularidades de bombeiro do estado, porque as ITs elas são estaduais e muitas vezes elas trazem restrições muito diferentes por exemplo, de São Paulo para Minas Gerais. Então, tem que ter um cuidado arquitetônico pensado no desenvolvimento do projeto. E um outro é sobre os elevadores, que para um projeto de arquitetura poder caminhar, tem que ter uma análise técnica de um cálculo de tráfego para acertar a quantidade de elevadores, o tamanho do poço do elevador, para a gente futuramente chegar em equipamentos que sejam econômicos e atendam à movimentação de pessoas dentro da edificação. Lembrando que todas essas características que a gente frisou aqui agora, ela está numa fase de detalhamento daquele estudo inicial que a gente pensou lá atrás. Né? O estudo inicial ele vai pensar global, ele vai dar informações amplas, pensar no todo, pensar na eficiência do projeto como um todo. Só que eu não posso deixar de pensar nessa continuação e nesse detalhamento de todas essas informações que eu vou desenvolvendo, porque isso pode impactar diretamente no resultado financeiro do negócio também. Então, todas essas características que a gente colocar, somado à especificação técnica dos acabamentos, do mobiliário que vai no térreo, então, é uma soma de características que a gente vai levando para o projeto e que, no final, ele tende, né, e a gente espera, a gente trabalha para isso, que se comporte num projeto bem resolvido e com um resultado bom para o negócio também.
E agora, tudo isso que foi falado, eu vou tentar trazer em alguns casos eu trouxe números e outros só mais ou menos alguns impactos de aumento ou decréscimo de custo. Pode passar, por favor. Então, quantidade de torres. Vai ter uma ou duas torres, vai ter uma torre maior, uma torre menor. O que isso muda? Provavelmente, como foi pontuado já, mais torres significa normalmente mais fundação, né? Porque uma torre mais alta, você não tem um acréscimo tanto, que vai chegar numa hora que o solo já vai suportar o tamanho e não precisa dobrar o tamanho da fundação. Então, aqui já teve casos de ter mais de uma torre e ter um acréscimo de 1,5 vezes o custo de construção da fundação no empreendimento, não do empreendimento todo. Outro ponto... Oi. Complementando, quantidade de torre diretamente relacionada à circulação vertical. Então, se eu tenho mais de uma torre, eu vou ter que ter mais core, mais escada, mais elevador, eu vou ter mais tempo de obra. Então, são várias características somadas que fazem com que eu tenha que pensar várias vezes antes de sair distribuindo torre no meu empreendimento, né? Então, e dependendo muito do padrão que eu quero, né? Porque Exato. O padrão econômico, às vezes, pela facilidade de acomodação dessas torres no perfil natural do terreno, às vezes se paga, às vezes é bem-vindo eu distribuir em mais torres e nem sempre verticalizar. Para o padrão médio-alto, isso já fica um pouco mais difícil, porque eu tenho que ter mais caixa de escada, mais elevador, e normalmente eu estou em cima de uma laje, né? Então, eu tenho que entender muito bem o que eu estou trabalhando para tentar trazer as melhores soluções. Legal. Justamente esse é o ponto da densidade relativa, né, de volume de fundação versus o tamanho da torre dentro do projeto. Outro ponto que você colocou, que é aproveitamento de equipe indireta, de equipamento, de você conseguir paralelizar a execução, então você consegue ter um prazo menor e, obviamente, se com um prazo menor, otimizar seu indireto, ter um custo indireto menor. E normalmente, não sempre, mas normalmente, quanto mais a quantidade de torres, você precisa de uma implantação maior para conectar essas torres. Então, você tem mais área comum ali, uma implantação maior, que normalmente é um custo que você nem rateia pela área construída, porque como não é coberto, você nem considera uma área construída. E, obviamente, é um custo que você vai ter na implantação, que sua área construída vai ficar um pouco mais pesada, né? Pode passar. Com relação à tipologia e área privativa, quanto menor o tamanho das unidades, que normalmente quanto maior o tamanho das unidades, que é um padrão maior, quanto maior o padrão, maior o tamanho dos apartamentos e o tamanho dos cômodos são maiores. Menos vedação você tem, óbvio, quanto menos vedação você tem, menos acabamento de parede você tem. Então, alguns custos por os apartamentos ser maiores, você acaba tendo um custo por metro quadrado um pouco mais barato. A gente fez um estudo aqui até de 2 empreendimentos baixo padrão, um deles com 44 metros quadrados a unidade, outro com 41. O com 41, o custo de construção era mais caro, porque você tinha uma densidade maior de parede. Obviamente que depende de outras coisas, depende de fachada, etc. Mas o custo, tem alguns custos ali que ele acabam sendo maiores. Outro ponto é quantos cômodos molhados, que você vê, área molhada. Área molhada, mais custo, você vai ter o custo de revestimento, de louças metais, etc., impermeabilização. Então, um apartamento que tenha 2 suítes para um que tem 3 suítes, provavelmente 3 suítes, o custo por metro quadrado vai ser um pouco maior, porque tem mais área molhada dentro. Fachada, perímetro, se tiver muito recorte, você vai acabar pagando mais pano mais faixa do que pagaria em pano, então esse custo também tende a aumentar uma fachada mais recortada do que uma fachada menos recortada. Áreas externas de impermeabilização, que é o que vocês acabaram de comentar. A gente fazer uma área externa e colocar estacionamento em cima de laje. Você vai ter que impermeabilizar aquela laje, dependendo da quantidade de laje que você está impermeabilizando externamente, esse custo pode variar até 2 vezes comparado com áreas externas que não são impermeabilizadas. E mais a solução, né, de acabamento de brise, ACN, pele de vidro, que aí eu brinco que quando a gente entra em acabamento, o céu é o limite, né? Mas pode variar só em fachada, dependendo da solução, 2,5 vezes o custo de uma solução e uma outra solução. E
entre aspas, é a mesma área construída, né? A gente está falando da mesma área construída e muda completamente a viabilidade do negócio. Aqui o número de pavimentos também. Com relação a custo, tem várias coisas que a gente reaproveita, mas provavelmente, quanto maior o tamanho, mais pavimentos, maior o tamanho da torre, mais estrutura. Você tem mais FCK, o concreto vai precisar ser mais resistente. Se for alvenaria estrutural, o seu bloco, o FBK do bloco vai ter que ser mais resistente, então ele vai custar mais, a estrutura vai custar mais. E uma lâmina média também vai acabar ficar mais pesada. Você tem mais concreto, o volume de concreto por metro quadrado de área construída é maior. Em prédio baixo aqui, muitas vezes a gente tem lâmina média aí de 25 metros cúbicos por metro quadrado de área construída, e dependendo do tamanho da torre, esse número pode passar de 40, dependendo se a torre for muito alta, a lâmina média aumenta muito. Mas aí você pode pensar, pô, então não faz sentido construir uma torre muito alta? É óbvio que faz sentido, porque daí a eficiência do projeto aumenta muito, né? Você está aumentando muito a área vendável para uma área pequena que você... O custo da área construída é melhor, só que você vende muito mais área do que venderia não verticalizando. Então, por mais que seu custo aumente, mas o VGV aumenta numa proporção bem maior. Mas subindo a torre, você tem mais esquadria, porque você tem aquilo que eu falei inicialmente, você pode ter reforço na esquadria, que pode variar dependendo da norma, dependendo da solução, 2 vezes e meia. Provavelmente você soma uma quantidade de paradas no elevador, e dependendo do tráfego que tem que ser estudado, você vai somar a quantidade de elevadores também, não só o elevador, ele vai sendo, ele pesa ali. Aqui é uma média, tem elevadores que pesam bem mais do que isso e outros menores, obviamente depende do elevador, mas aproximadamente 20 mil reais por pavimento, por cada parada, vai ter que somar no custo do elevador ali. E além disso, as instalações, né? Que tem mais, vai ter a aprumada vai ser maior, a carga das instalações, então você vai ter que ter cabo mais grosso, vai ter tubulação mais grossa, ou vai ter que ter uma quantidade maior de shaft para poder distribuir isso melhor. Então, a tendência é que o custo por metro quadrado de uma edificação muito verticalizada, ela tende a crescer, mas de uma proporção menor do que o seu VGV está aumentando, porque você tem bem menos área construída, de novo. Pode passar. Aqui eu só coloquei a área equivalente na área comum, porque a área comum a gente pode colocar o que quiser na área comum, né? Pode ter um cinema, pode ter um playground, ou pode ter uma área pet, ou nada, só um passeio ali. Então vai depender muito da área equivalente, do uso dessa área comum, e se essa área é construída ou não. Quanto mais área comum não construída, que é a famosa implantação, mas você tem um custo que não rateia. Então, obviamente, seu custo por metro quadrado ele aumenta. E você tem uma área comum que representa, que é coberta, que é a área construída, beleza, sua área construída não aumenta tanto, mas seu custo absoluto ele aumenta, porque uma área coberta ele é mais cara. Então, não basta você só ver o tamanho da implantação, o tamanho tem que entender que tipo de área é essa, né? Se é acabada, se é varanda. Então, você tem que identificar qual que é o uso, se é estacionamento e etc. Pode passar. Fique à vontade para me interromper, se precisar. Com relação à instalação, também tem uma variação grande aí por quantidade de áreas molhadas, por quantidade, se o prédio é mais alto ou não, mas, de novo, pode chegar a mais de R$1 milhão, soluções que vai de R$140 por metro quadrado a 180, depende do número de banheiros e etc. Elétrica, ela está muito relacionada à quantidade de cômodos, né? Quanto mais cômodo, mais pesa, e obviamente não só isso, mas aos equipamentos que vão ser utilizados naquele produto. Mas é uma variação aí, e para produtos mais similares, um pouco menor, mas mesmo assim dá R$40 por metro quadrado, para edição sanitária dá mais de 100. Gás, hoje a maioria dos empreendimentos já tem instalação de gás, mas a gente já pegou vários aqui que não tem. Então, você não colocar gás, você pode aumentar aí para R$200 mil, e é o mesmo metro quadrado. Mesma coisa para pressurização e exaustão, é um custo menor ali, mas se você tem uma escada ventilada, e se você não tem escada ventilada, pode chegar perto de R$100 mil aí, pressurização e exaustão. Obviamente, esses custos são custos reais que a gente pegou aqui em algumas médias, mas esses custos podem ser, dependendo da solução, dependendo do projeto, um pouco maior ou um pouco menor.
E com relação ao local, aqui a gente tem vários cases sobre essas variações, mas foi legal que a gente pesquisou o CUB, não a nossa base, mas o CUB varia 70% entre a região entre duas regiões, entre o custo, se olhar o mesmo empreendimento, um CUB em Santa Catarina, um CUB em João Pessoa, são variações na Paraíba, são variações que podem chegar até 70%. Então, esse ponto da região não depende muito do produto, mas depende muito estou trazendo mais para aquele incorporador que está querendo mudar de cidade, né? Está querendo começar a empreender em uma cidade nova, porque daí precisa ainda mais de uma equipe que entenda de legislação, entenda do local, mas também com relação a alguns custos que a gente levantou aqui. Por exemplo, o aço em São Paulo é quase R$7 por quilo, obviamente é uma média, em Cuiabá dá mais de 8. Então, o cara que está saindo de São Paulo para ir para Cuiabá tem que usar algumas bases diferentes. A mesma coisa, concreto em Curitiba é quase R$400 metro cúbico e concreto no Amazonas é mais de R$550 metro cúbico. Então, já existe, e aí tem a questão de frete, né, a questão de disponibilidade de fornecedor na região, de demanda também, né, de tecnologia disponível, acesso, às vezes o frete, por exemplo, a gente fez uma obra a gente estudou uma obra em Tabatinga, que é no interior do Amazonas. Grande parte dos materiais, o frete chegava pelo Rio Amazonas por barco, e aí quanto que isso agrega no custo, né? Uma mão de obra de concreto armado no interior de São Paulo, tá? 580, mais ou menos, um pouco menos, 550, R$580 por metro cúbico, em alguns casos. E em São Paulo, na cidade de São Paulo, aumenta mais que R$100 por metro cúbico. Ou seja, isso que a gente está falando no mesmo estado. Então, só para levantar a bola aqui, para que tudo isso impacta, mas o local você pode ter uma variação grande de custo dentro daquela cesta, né? Pode passar. Pode falar. Só aproveitar e fazer mais um comentário da parte de área comum do que você estava falando, Rafael. Vamos falar de norma de desempenho, parte acústica. Por exemplo, se você coloca uma academia no térreo, com apartamentos para cima, e uma academia na cobertura com apartamentos embaixo, pelo lado acústico isso é completamente diferente. Então, muitas vezes você pode acabar necessitando uma solução de um piso flutuante, de um forro reforçado acusticamente no apartamento de baixo. Então, a localização da área comum ela pode impactar de maneira significativa do ponto de vista de norma de desempenho. Até o posicionamento das divisas dos apartamentos, né? Então, como o apartamento está encostado no outro, né? As paredes, como que elas se comportam, né? Se é uma cozinha que é vizinha de um dormitório, do apartamento do lado, tudo isso impacta nessa questão de proteção acústica. O elevador. Então, tem várias condições do projeto que também determinam essas soluções mais caras ou mais baratas para atender a norma de desempenho. Bacana. Obrigado pelo complemento. E aí, só para finalizar, retomando lá inicialmente o que a gente tinha comentado do negócio de incorporação, que no final das contas baseado no projeto, seja no estudo de massa ou num projeto de informações mais detalhadas, é o que ele vai determinar muito qual que é a receita, qual que é o VGV, e ele determina qual que é o custo de construção. O recado final que eu queria deixar aqui, da minha parte, aí eu passo a bola para vocês, não menosprezarem essas informações, ou tanto de projeto quanto de custo, mesmo em estágios iniciais. O que a gente vê muito aqui dentro da Celery são os nossos clientes utilizarem CUB ou alguma coisa parecida, grande parte deles, óbvio que, ou algum histórico, enfim, e carregar esse custo até o momento de desenvolvimento de produto, que muitas vezes, quando você orça lá na frente, já não é nem a yellow flag que é levantada, né? Já é uma red flag, falou, temos que fazer alguma coisa, e aí aquela correria para mexer no produto, adiar lançamento, porque você não viu tudo que tinha
são várias surpresas que eles estão vendo que, na verdade, muitas dessas surpresas poderiam ser evitadas, né? Se você faz um estudo antes, gastando muito menos, evoluindo muito menos com os projetos, tendo análise técnica, uma análise, uma viabilidade legal, olhando a cidade, uma viabilidade técnica, olhando o projeto, e uma viabilidade econômica, porque normalmente quando ele vai, provavelmente na cabeça dele a viabilidade do negócio, se a financeira está parando em pé, mas aí ela vai esbarrar a legal e a técnica, muitas vezes inviabiliza a econômica, né? Coloca o custo lá para cima e faz com que o negócio não pare em pé e tenha que revisar muita coisa. Então, custo de construção ali que está projeto está casado com isso. O projeto e custo de construção, para mim, entre aspas, é a mesma coisa, né? Porque o custo de construção representa aquilo que foi adotado e solucionado no projeto. Então, não menosprezem e não subvalorizem, subestimem esses estudos nessa fase inicial que a gente está comentando. Eu acho que ter bons parâmetros, né, de custo é super interessante para te dar norte, para dar direcionamentos. Mas subestimar, né, informações consistentes, né, que a gente consegue desenvolvendo bons estudos, apoiado numa boa análise técnica, com boas soluções de projeto, como eu falei para vocês, eu acho que é uma soma de todos esses fatores, né, que vai tender a dar um projeto eficiente e ele vai se comportar bem, não só na aprovação do projeto na prefeitura, porque eu estou atendendo uma legislação específica. Ele vai se comportar bem após o lançamento do projeto executivo e vai garantir uma boa margem, um bom resultado para o negócio até a entrega do empreendimento. Sem som, tá? Não, porque o mesmo metro quadrado do projeto pode variar muito o custo desse metro quadrado, né? Então, você olhando, é a mesma área, só que o custo desse metro quadrado pode ter várias surpresas depois, ou várias variações por tudo isso que a gente comentou. É muito longo, né? O ciclo é muito longo, né? Então, eu tenho que monitorar isso a todo momento e uma boa eficiência vai garantir minimamente que essa margem ela não vai virar pó até o final, né, da entrega dessa obra. Exato. Agora eu passo a bola para vocês finalizarem com a entrega do pacote do projeto. Tá aberto. Ele vai resumir tudo que a gente já falou no passado, né, aqui da apresentação. O projeto ele acaba sendo uma consequência da soma de banco de dados dos empreendimentos que a gente já trabalhou no passado, e isso acaba trazendo a eficiência que a gente busca desde o estudo inicial, e conforme vai tendo mais informações sobre o terreno, mais informações de diretrizes municipais e do que o cliente quer, comercialmente falando, a gente chega em um bom resultado, através do nosso grande banco de dados e das soluções que a gente consegue propor ao longo do desenvolvimento. Isso aí. Acho que você fez um bom fechamento de tudo que a gente veio pontuando, né, ao longo da apresentação, né? É um processo, né? Um processo de desenvolvimento embasado em bons índices, em bons indicadores e que nos dá fundamentação para a gente direcionar o nosso cliente para as melhores soluções técnicas equalizadas com o desejo comercial que ele tem. Então, juntando tudo isso, a gente equaliza, vai equilibrando os pratinhos ali e oferece para ele as melhores soluções no que diz respeito a um bom produto imobiliário. Deixa eu voltar aqui, pessoal, só um segundinho. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa apresentação, na verdade, nosso evento, né, nosso webinar, e tem uma pergunta aqui que o pessoal enviou pelo WhatsApp, mas antes de trazer a pergunta, eu queria, obviamente, agradecer a todos os participantes, todo mundo que interagiu com a gente, que ficou conosco até o final, e se tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar, a gente tem aí na apresentação, tem o link do chat do nosso WhatsApp, tá? Vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui, quem não entrou ainda, consegue ter acesso ao nosso chat pelo WhatsApp, tá? Para vocês conseguirem ali mandar perguntas, informações
perguntas ou dúvidas para nós, tá? Pelo WhatsApp também, após o término do evento. No término do evento, nós vamos disponibilizar a gravação para vocês. Nós também vamos mandar por e-mail, como vocês cadastraram um e-mail para nós, vamos mandar por e-mail a apresentação e com algumas também, fechamento de algumas dúvidas aqui que forem enviadas para nós. Em relação à pergunta, a pergunta aqui do Ricardo é a seguinte: como que vocês, tanto na parte de custo quanto de projetos, lidam com a regionalização? Acho que aquilo que vocês trouxeram em relação a diferença de preço, de situação, como que vocês lidam com essa parte de precificação, orçamento, planejamento de físico da parte de obra, mas também com a parte de projeto? Quem quer puxar aí para responder essa pergunta? Eu acho que eu posso começar com relação ao projeto. É super importante essa questão de regionalização, porque tem várias características locais que interferem diretamente no bom resultado de um lançamento. A primeira delas é a característica local do cliente. O que esse cliente espera? O que ele gosta? Qual é o jeito dele de morar? Né? O que a nossa concorrência nessa determinada região faz? A gente tem que estar antenado com todas essas informações. Eu não consigo desenvolver um bom produto isoladamente. Então, eu padronizo um determinado produto e eu saio carimbando ele no mundo porque deu certo numa determinada região. Cada região tem uma cultura, cada região tem um clima, cada região tem uma maneira de morar, né? Então, isso determina o tipo de projeto que eu tenho que desenvolver para aquele local. Além disso, eu tenho legislações específicas de regiões. Então, a mesma solução de projeto que eu tenho em determinada região, ela tem que ser modificada e adaptada em função da legislação daquele local que eu estou desenvolvendo um novo projeto. Então, é fundamental que a gente conheça profundamente essas particularidades, seja ela de características do nosso cliente, características local, cultura local, seja ela de legislação. E não dá para a gente deixar de conhecer fisicamente esse terreno também. Então, é super importante a visita no local, porque essa questão sensorial, para quem faz projeto, ela é super importante. Então, eu senti o que tem no entorno, quais os vizinhos, se eu tenho barreira visual, se eu não tenho barreira visual, como que o clima se comporta naquele local, como a insolação se comporta naquele local. E além de características de paisagismo, geográficas, enfim, é uma série de informações que eu tenho que montar um grande dossiê antes de começar o início de um novo projeto. Mas eu não posso desconsiderar todas essas características locais que são regionais e eu tenho que levar em conta na hora de um novo projeto. E mesmo se são locais que a gente não tem uma experiência, mas que a gente pode aproveitar das similaridades com outros lugares que a gente já projetou. Nós tivemos até um caso recente aqui de um projeto que nós fizemos para um estudo para Santa Catarina, que era uma região que a gente totalmente nova para a gente nunca tinha desenvolvido nenhum projeto para aquela região, mas que nós conseguimos identificar uma série de similaridades, por exemplo, com relação à legislação, que nos permitiam aproveitar dessa experiência que a gente já tinha em outras cidades similares, para já ter essa questão dos índices, das restrições e dos desafios que a gente enfrentaria ali naquele terreno. Na verdade, é uma investigação, né, Mari? Eu não consigo iniciar um novo projeto, um novo estudo às cegas. Eu tenho que investigar esse novo local e assimilar o máximo de informação possível para o sucesso desse projeto. É crucial e a gente não pode deixar de pensar dessa maneira. Antes do Rafael pontuar a questão regional de custo, acho que, resumidamente, é tudo uma questão da experiência, mas não só da experiência do local que você vai atuar, mas a experiência de fazer projetos em vários locais, você sabe o que pode mudar, e aí você aponta a sua investigação para algo que vai fazer sentido. Então, é muito olhar. Ou tem experiência. Coisas novas, porque Sim. Às vezes um determinado local não tem uma característica de um determinado produto, porque às vezes ninguém propôs, né? E a gente pode, nesse momento, levar inovação de algo que a gente acredita que pode dar certo, que é bom para o projeto e a gente pode levar. Muito legal, muito ótimo, muito bom. Rafael. Legal. E da nossa parte aqui, no final das contas, qual que é o nosso papel? O nosso papel é transformar projetos e informações do cliente em dado
muito personalizado daquele cliente. O que a gente quer é que ele vá para a obra e consiga executar aquela obra conforme as suas características, suas dele, de cliente, e as características de projeto. Então, o nosso trabalho ele é basicamente um reflexo do projeto. O projeto, como vocês anteciparam, o projeto, normalmente, ele já tem uma característica local, porque o projeto já tem ou premissas ou informações mesmo de projeto que já reflete característica local. E depois a gente tem uma metodologia que a gente criou aqui de trazer a metodologia construtiva para o cliente para dentro da nossa base. Como a gente já orçou para 20 estados diferentes, então a gente foi criando para cada um desses clientes qual que é a metodologia construtiva dele, tem um checklist gigante e já tem uma base de dados aqui grande de como é possível executar a obra em vários lugares diferentes. Na verdade, é a mesma forma, só que por conta da regionalidade, ou por demanda de fornecedor, etc e tal, como tudo já falei, ele vai escolhendo... dá um exemplo. Normalmente, no Nordeste, eles utilizam mão de obra própria para fazer determinados tipos de, sei lá, da parte de estrutura, alvenaria, e aqui em São Paulo, o pessoal terceiriza tudo. Então, tem algumas regionalidades de metodologia construtiva e projeto. E, por outro lado, a gente vai para lá, com quantidade de serviços, com a metodologia construtiva dele, como ele mede, como ele contrata, como ele executa, que equipamento ele faz. E, do outro lado, vai faltar só o custo unitário. Então, você percebe que são basicamente três coisas para a gente traduzir a regionalidade, que daí é traduzir, na verdade, qualquer projeto e qualquer forma de cliente executar em número. Depende da quantidade de coisas que vão ser executadas, que depende de projeto. Depende da metodologia construtiva e do jeito do cliente construir ou contratar. E, por último, depende do custo unitário. O custo unitário para contratar determinado ou para comprar determinado item ou para comprar determinado item, vai variar de região para região, como a gente comentou. Aí tem duas formas de pegar esse banco de dados de custos unitários. Ou é uma cotação, que a gente vai cotar com fornecedores locais, ou, na grande maioria das vezes, a gente acaba pegando o próprio banco de dados do cliente que ele está praticando naquela região. Porque o nosso objetivo como seller não é fazer orçamentos de mercado. O nosso objetivo é transformar a realidade daquele cliente, daquele projeto, daquela metodologia, em um número que ele vai conseguir executar depois. É antecipar aquela realidade e saber se o número vai parar em pé, se ele consegue otimizar, etc. Então, basicamente, resumindo, projeto, a gente brinca, o jeito do cliente executar a obra, a metodologia, o jeito dele, que ele está acostumado a estruturar a operação dele, e custo unitário, que é cotação ou banco de dados do fornecedor. Muito legal. Eu vejo que ambos, tanto o Soma quanto o Celery, no final vocês usam ou a expertise e inteligência que vocês têm e o banco de dados para conseguir contrapor e indicar para toda a incorporação é o termômetro, né? Luzinha verde, luzinha amarela, luzinha vermelha. Pô, pera, tá aqui para tá fazendo sentido, né? E é uma convergência, né? A gente vê como Soma e Celery, em questão de projeto e orçamento, se conversam, porque ambos vão apontar, através dessa expertise, inteligência e banco de dados, qual o caminho que está seguindo, né? O caminho vai seguir, mas se dentro desse caminho a luz está verde, a luz está amarela, a luz está vermelha, né? Acho que esse que é um ponto bem interessante. Fez sentido o que eu falei? Então, sim, onde a gente, em muitos casos, nesse momento, nós não teremos informação, mas nós podemos complementar essa falta de informação com pontos de atenção para que a gente monitore ao longo do desenvolvimento desse projeto. Perfeito, perfeito. Rafael, você falou alguma coisa? Não, é exatamente isso. Como as duas, tanto a Soma quanto a Celery, trabalha com um volume grande de projetos, acaba criando um banco de dados grande de informação. Então, as duas coisas, volume de trabalho mesmo, né? Todo mês vocês fazem bastante projeto e todo mês a gente tem 15, 20 orçamentos que estão sendo executados aqui. Então, a gente vai aperfeiçoando a forma de fazer e, ao mesmo tempo, não que a gente seja projetista, mas são tantos dados acumulados que a gente consegue indicar algo que está estranho, né? A mesma coisa que vocês. Às vezes você indica algo que está estranho naquele projeto ou naquela concepção de determinado local, e às vezes não está estranho. O jeito, beleza, entendi, é assim, bola para frente, mas dados te dá a possibilidade de colocar inteligência, né?
dá munição para o nosso cliente tomar a decisão, né? Então, a gente traz a informação, traz clareza. Ele até pode seguir no caminho, mas ele vai seguir embasado, né? De quais os possíveis problemas ou benefícios que ele vai ter ao longo do caminho. Exatamente. Perfeito, pessoal. Eu aqui como ouvinte, como intermediário, adorei esse papo. Espero que vocês aí que estão conosco até o final, quem participou dessa conversa, tenha gostado bastante, tenha esclarecido, tirado dúvidas, gerado mais dúvidas. Acho que muitas vezes quando a gente descobre alguma coisa nova, gera mais dúvida, né? E acho que o importante, eu vejo que quando a gente está buscando conhecimento, muitas vezes só o fato de a gente reconhecer ali uma potencial dificuldade, um potencial problema que pode acontecer no nosso trabalho, nossa incorporação, é muito melhor que desconhecer, né? Acho que o ponto é, quando a gente descobre que pode existir um problema, é muito mais fácil a gente resolver antecipadamente. Então, acho que o grande trabalho que a gente tentou fazer aqui foi alertar, alarmar dos pontos que podem gerar dificuldade, dos pontos que podem gerar uma viabilidade ou uma inviabilidade no seu empreendimento. Então, é meio que assim, olha, toma cuidado aqui, olha dessa forma. E eu espero que a gente tenha conseguido transmitir isso para vocês de uma maneira bem clara e objetiva. Então, eu queria já agradecer a participação de todos da Soma que estão aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela contribuição. Agradecer ao Rafael, da Cellery, toda a equipe dele que auxiliou nesse desenvolvimento, e agradecer a vocês que participaram desse evento. Antes de eu passar a bola acho que eu posso passar a bola aqui para a Érica e para o Rafael para eles encerrarem isso, queria dizer que novamente nós vamos disparar por e-mail tudo que foi discutido e conversado aqui para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, querem conversar sobre orçamento, sobre viabilidade, querem conversar sobre projetos, sobre empreendimentos, tá aí tanto o contato do Rafael, o WhatsApp, é só você apontar a câmera aí ou tirar um print, tanto do Rafael quanto da Érica para vocês conversarem. Estamos aqui à disposição. Passo a bola então para a Érica, depois para o Rafael fazerem o encerramento. Obrigada, Renan. Tá. Tá aberto? Tá aberto, sim. Tá. Eu queria agradecer o tempo, né, de todo mundo que ficou com a gente, principalmente os que ficaram aí até o final, agradecer o tempo de vocês. A gente adorou, né, conversar sobre um assunto que é nossa rotina, que é nosso dia a dia, e a gente gosta, né, não é nem um trabalho, é um prazer falar disso, e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, ou se vocês tiverem alguma curiosidade sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente desenvolve, sobre o tipo de projeto que a gente faz, fiquem à vontade para mandar suas perguntas através dos canais de comunicação que a gente colocou. Muito obrigada. Também, em nome da Cellery aqui, representando da Cellery, eu agradeço também ao Renan, e obrigado você, Eric, e vocês da Soma, por essa parceria aí. Faz um mês que a gente começou, um mês e pouco que a gente começou a idealizar, e o dia sempre chega, né? Quando a gente brinca, quando a gente coloca a data, o dia chega, e chegou. Gostei muito também. Quando eu termino o trabalho e você olha a quantidade de conteúdo legal que a gente conseguiu colocar junto, dá um certa alegria, né? Um certo alívio de ter conseguido colocar tudo isso na apresentação. E agradecer principalmente a todo mundo que participou, né? Todo mundo que se inscreveu. Tivemos lá inscritos, acho que passou de 150, por ser o primeiro, eu juro que eu não estava esperando. Para mim, eu achava que ia ser uns 30, 40, mas passou de 150 pessoas inscritas. E assim como a Érica, me coloca à disposição. Qualquer coisa que precisar de ajuda com relação a custo, entender alguma coisa, entender como que funciona o nosso trabalho, estou totalmente à disposição. E também agradecer, por final, muito agradecimento, né? Agradecer a toda a nossa equipe aqui que se esforçou bastante nos últimos dias para colocar o negócio em pé. Então, obrigado, pessoal, e fica à disposição. Muito obrigado, Rafael, obrigado, pessoal. Obrigado, gente, obrigado pelo Renan, que organizou o encontro aqui. Que imagina, gente. Aqui para todo mundo. Muito obrigado, Renan, foi eu que agradeci primeiro, né? O Renan é verdade. Que cabeçudo. Valeu, pessoal. Obrigado, gente, obrigado, Rafael. Tchau, grande abraço. Tchau.